Olá pessoal, hoje eu pensei em fazer uma coisa diferente. Como eu trabalho revisando e fazendo projetos de liminares em agravo de instrumento, eu pensei em trazer aqui um pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, né? Aquele pedido sempre feito nos agravos de instrumento. E é claro, vou aproveitar para dar umas dicas bem bacanas para vocês. Solta a vinheta. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu trouxe então um pedido, né? Que está dentro, obviamente, das razões do agravo do instrumento. Um pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, que é também conhecido como pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, efeito suspensivo ao recurso, o que não está correto, né? Já começo por aí. O pedido de efeito suspensivo é efeito suspensivo à decisão agravada. Tranquilo? Esse A com crase. Então, essa já é uma dica que não estava nem aqui, ó. Não estava nem no meu script aqui, tá? É pedido de efeito suspensivo, a decisão agravada. Vamos para ela, então. Vamos para essa parte, né? Do agravo em que há o pedido. Da atribuição de efeito suspensivo... Opa, faltou um S ali, né? Suspensivo, tá? Suspensivo à luz do arte ponto, não artigo por extenso. 1019, 1 do CPC, sem um ponto final, hein, gente? Em títulos, não vai ponto. A decisão agravada é suscetível de causar ao agravante lesão grave de difícil reparação, conforme se passará a demonstrar, merecendo, pois, ser recebido também no efeito suspensivo. Gente, cuidado. Se vocês usam um padrão dentro do escritório, pelo menos revisem, deem para alguém revisar esse padrão da peça. Esse é um típico exemplo, né? Um monte de erros aí, erros bobinhos, porque afinal de contas o advogado não presta muita atenção na redação dessa parte da peça, mas cuidado, hein? Que erros que são? Olha lá. A decisão agravada é suscetível de causar ao agravante, A minúsculo, lesão grave e de difícil reparação, conforme se passará a demonstrar, merecendo, de modo que merece, ser recebido. Recebido o quê? De modo que o agravo, né? Faltou escrever. De modo que o agravo deve ser recebido também no efeito suspensivo. Recebimento do agravo no efeito suspensivo está correto. O que não pode dizer efeito suspensivo ao agravo. Não, é efeito suspensivo à decisão agravada. O R decisum, não, gente. A decisão, se R ponto, o texto fica feio, indeferiu o pedido de pesquisa via Infojude no presente processo. Esse é um processo no qual eu trabalhei, então trata-se de uma ação de execução de título extrajudicial em que o banco não está conseguindo encontrar bens do executado. Então ele faz um pedido de consulta ao sistema Infojude, pedido este que é indeferido e contra o qual ele está interpondo agora agravo de instrumento, tá? É evidente que a decisão guerreada, além de guardar ilegalidades, guerreada, vírgula, além de guardar ilegalidades, traz uma situação de insegurança e perigo de lesão para o agravante, A minúsculo. Pois, apesar de preenchidos os requisitos legais, nega pesquisa no sistema solicitado. Como está mal escrito, né? A gente percebe que está muito vago, né? Padrãozão mesmo. Pois, vírgula, apesar. Cabe ressaltar que o presente agravo deve ser recebido no efeito suspensivo. Cabe ressaltar? Não, ele está pedindo para que ele seja recebido no efeito suspensivo. Não cabe ressaltar, né? Eu começaria assim direto, ó. O presente agravo deve ser recebido no efeito suspensivo, com base no arte tal, tá? Mania das pessoas pensarem que todo início de parágrafo tem de haver um elemento de transição, né? No caso ali, um cabe ressaltar. Não cabe ressaltar nada, né? O cabe ressaltar ali valeria se ele estivesse repetindo uma informação, né? Que foi dada anteriormente, o que não é o caso. Daí ele cita o 995 e o 1019, desnecessário, né, gente? Ficar citando também esses artigos aí, super desnecessários. Jamais citaria. Assim, para mero exercício de raciocínio, com o indeferimento do pedido de pesquisa via Infojude, temos que é manifesta... gente, Infojude, eu já fiz um post lá no Instagram sobre isso. O Infojude é o seguinte, é só o I e o J maiúsculos, tá bom? I e J maiúsculos. Bacenjude também, B e J maiúsculos, só. Tranquilo?
Temos que manifesta a probabilidade de ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação para o agravante. Tira esse para o agravante, hein? Uma vez que a ação segue sem a localização de bens passíveis de penhora, o que aumenta a dificuldade de reaver o prejuízo ocasionado pela inadimplência. Pessoal, cuidado com esses argumentos, né? É muito comum, por exemplo, a parte interpor agravo do instrumento contra uma decisão que não atribuiu efeito suspensivo à execução, né? Em embargos à execução, então não atribui o efeito suspensivo à execução, e como um dos argumentos para a concessão do efeito suspensivo, a parte diz que se o efeito não for concedido, a execução continuará. Mas é claro, é óbvio, né? Que continuará. Então isso não é argumento, tá? Aqui também, se vocês perceberem bem, né, acontece isso, ó. Assim, para mero exercício de raciocínio, com o indeferimento do pedido de pesquisa via Infojude, temos que manifesta a probabilidade de ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação, uma vez que a ação segue sem a localização de bens passíveis de penhora, o que aumenta a dificuldade de reaver o prejuízo ocasionado pela inadimplência, né? Então é claro, se não for atribuído, vai acontecer isso. Mas isso não é suficiente, olha só. Vamos lá, continuando. Nessa esfera, né? Somente a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso deveria ser a presente, né? Deveria ser como nessa esfera, somente a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, meu Deus, sem vírgula, hein, gente? Evitará a ocorrência de lesão irreparável ao agravante, que poderá ser excessiva. Ó, lesão irreparável ao agravante que poderá ser excessiva. Pessoal, uma dica bem legal para vocês, quando vocês forem redigir essa parte aí do pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, né? Pedido que é feito no bojo ali das razões recursais. Não usem esses modalizadores poderá acarretar, poderá prejudicar, poderá sofrer, poderá causar, poderá vir a sofrer. Esses modalizadores são fracos. Em vez disso, vocês devem escrever acarretará prejuízo, sofrerá prejuízo, causará prejuízo, entendem? Então, quando vocês escrevem se o efeito suspensivo não for concedido, o agravante pode vir a sofrer, isso aí já dá aso para que o relator indefira o seu pedido de efeito suspensivo. Beleza? É claro, vocês têm que dizer que acarretará prejuízo para vocês, mas também tem que fundamentar, né? Só simplesmente dizer isso também não vai bastar, tá? Então ali, que poderá ser excessiva e indevidamente onerado por decisão que se mostre injusta em desacordo com a legislação pertinente. Desta feita, seria dessa feita, impera o provimento do pleito apresentado nesta peça. Provimento é para recurso, o pleito é para deferir, né? Para conceder. Tá errado ali o uso do provimento. Impera o deferimento do pleito. Impera o eu odeio esse impera também, né? Mas vamos lá. Impera o deferimento do pleito de concessão de efeito específico de decisão agravada para que o presente agravo de instrumento seja recebido em ambos os efeitos. Não é desnecessário, né, gente? É como eu falei para vocês, gente. Revisem os padrões das peças. Isso não tem sentido, né? Ele quer que seja provido o pleito para que o agravo seja recebido em ambos os efeitos. Não, né? O efeito devolutivo já é próprio do recurso ali. Não precisa pedir. É só o suspensivo mesmo. Pois é manifesto o risco de lesão ao agravante em virtude da decisão proferida pelo magistrado a cor. Muito abstrato, né? Pessoal, magistrado a cor, não é a có, tá? A pronúncia. Então, pedido muito mal feito, né, de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Vou dar uma dica para vocês, gente, que eu tenho encontrado muito. É o seguinte, quando vocês pedem uma antecipação da tutela em primeiro grau, tá? E essa antecipação é indeferida, vocês agravam, né? Vocês interpõem agravo de instrumento. No agravo, vocês vão fundamentar o pedido da antecipação da tutela, que foi indeferida em primeiro grau, e vocês, é claro, demonstrarão ali o perigo de dano e o fumus boniuris, não é isso? Pois é, pessoal, mas essa justificativa, né, de perigo de dano e de fumus boniuris, vocês trazem no agravo, vocês são obrigados a trazer no agravo para argumentar o quê? A antecipação da tutela em primeiro grau. Para a concessão do efeito suspensivo, não vai estar implícito o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, não.
tá bom? Então, vocês, além de justificarem a antecipação da tutela em primeiro grau, o perigo em mora e a fumaça do bom direito, vocês também têm de justificar, em segundo grau, aqueles requisitos, né? O período de dano e a probabilidade de provimento do recurso para a concessão do efeito suspensivo. O que é que eu tenho visto em muitos recursos? Agrava-se, diz por que a antecipação da tutela em primeiro grau deve ser deferida, e lá no campo do efeito suspensivo, a parte limita-se a trazer o seguinte: conforme o exposto, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Não, tem que fundamentar novamente no campo da atribuição do efeito suspensivo, tá bom? Se vocês não entenderam o que eu quis dizer aqui, deixem aí nos comentários. Foi esse então o Reacting de hoje. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui, gente. Forte abraço e até mais.